E aí foi uma grande fase real, assim, sabe? Tipo, não só com relação a valores, tá? Estou dizendo até de Mu- casal, assim, né? Mudança de pensamento. Pensamento, e fazer com que o Interessante. nosso negócio tome uma escala diferente do que está tomando. Quero que vocês se apresentem em nome de vocês, o que vocês mais fotografam, da onde vocês são e quanto vocês faturaram nos últimos 12 meses. Eu sou Daniela, moramos na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Nosso nicho principal é materno-infantil, newborn, gestante, famílias, acompanhamento mensal. Esse é o nicho principal. Meu nome é Boa. Carlos, sou casado com a Dani, trabalho com a Dani desde 2019 no estúdio. Faturamos nos últimos 12 meses R$ 546.681,90. Muito bom, parabéns. Bom resultado, né? Ótimo. Quanto tempo de fotografia? Meu primeiro estúdio, 2016, vai fazer 10 anos. De- 2017, desculpa, vai fazer 9 anos agora. Boa. E vocês já tinham faturado esse resultado um dia? Não. Que massa, cara. Eu tava olhando a tabela de faturamento de vocês e o crescimento de julho para cá é brutal, de julho do ano passado, né? Foi quando a gente teve lá no evento juntos, lembro muito disso. Muito massa, depois a gente pode dar uma olhada nisso aqui. E como é que soa para vocês faturar isso hoje? Nem parece real, para ser sincera, porque era uma coisa muito difícil de alcançar, vendo de fora, assim, né? Antes de Hum, estar dentro da Power, que a gente via de fora, a gente pensava, imagina, esse número não tem como, né? A Tá. gente, a gente começou, como a Dani falou, a Dani começou o estúdio dela em 2017, né? O nosso estúdio em 2017. Falo nosso porque eu também agora sou sócio, né? Entrei em 2019. Mas começamos a levar como negócio real a partir de 2023, que foi quando a gente começou a ter um controle, entre aspas ainda, né? Porque não era um controle tão forte como é hoje, dos nossos números. E de 2023 até 2020, de 2023 para 2024, a gente teve um momento, a gente pode nem falar que foi significativo, porque foi só de R$ 10.000, né? Uma diferença de um ano para o outro. Então, E aí de 2024 para 2025, nós já sentimos uma boa pô, mudança, né, no faturamento. Do foi mês, 150 mil a mais, né? Foi 150 Nossa, mil a mais. Pô, de 10 passou de 50 a 10 vezes a mais de crescimento, né? é Bom muito, demais. sim. Total. do meio do ano passado até final desse mês que passou, agora vamos dizer, né, que a gente chegou no faturamento dos 500 mil já no mês de maio. E Que massa. a gente agora nesse mês a gente conseguiu aumentar um pouquinho mais aí já, faturamento relacionado aos últimos 12 meses. Foi onde a Muito gente massa. viu que é real o negócio, sabe? Tipo, Total. dá para fazer acontecer. Sem dúvida. Muito bom, cara. Muito massa. Dito isso, quando vocês perceberam que precisavam de ajuda para crescer o negócio de fotografia de vocês? A gente foi, Não, não, pode falar. a gente foi, para nós, na verdade, a gente achou que já tinha chegado no nosso limite, a gente nunca imaginou que poderíamos um dia Crescer faturar, mais, faturar mais. faturar além do que a gente estava faturando, né? A gente tem um volume legal já de ensaios que a gente faz mensalmente e a gente ficava naquilo achando que aquilo ali era o nosso limite, né? E em abril do ano passado, 2025, abril do ano passado, a gente começou a escutar da Power, a Power, a Power. Do Kunz a gente já escutava, porque o Kunz fez um vídeo do nosso casamento em 2012, né? 2012, né? É, 2015, 2015, desculpa. 2015. Eu cochichei aqui no ouvido dele em 2015. 2015. Porra, na live uma dessa, hein, cara? Então,
Eu posso errar, mas você não. Brincadeira. 2000 cara, 2015. Só fazer um adendo, um paralelo, eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente, sei lá, eu apareço na internet, nos patrocinados da vida, os caras me xingam, que eu sou mais um coach, que comecei agora, que nunca teve resultado e que tá prometendo coisas irreais, né? E aí eu gosto dessas lives justamente porque, pô, vida real, pessoas reais, vocês estão aí, vocês, né? E aí é muito massa a história de vocês que, pô, em 2015, eu não consegui fotografar o casamento de vocês, né? Porque a gente não tinha foto também mais disponível e tal, mas a gente tinha vídeo, né? E na época a gente conseguiu, pô, gravou o casamento de vocês, né? Eu não tive presente no Sim, dia, mas no orçamento e tudo mais, acompanhei todos os sim. processos. Então, pô, isso já fazem, cara, 11 anos, cara. 11 anos, 11 né? anos. Então, assim, 11 anos atrás a gente estava aí na pancadaria, fazendo acontecendo. Então, só para dar esse disclaimer, porque tem muita gente que acaba conhecendo a gente agora, né? Achando que a gente é só mais um desse monte de gente que promete um monte de coisa na internet. Mas a gente está aí no campo de batalha há muitos anos, fazendo, acontecendo. E muito feliz de agora poder fazer parte de uma forma ainda, acho que mais intensa, né? Não só num dia, mas de Sim. um ano todo no negócio de vocês. Pô, muito massa. Mas enfim, só pra gente fazer esse disclaimer, que eu acho legal, pode continuar, cara, pode continuar. Vocês conheciam, me conheciam, começaram a ouvir a Power. Isso é isso que estamos falando da Power, começou a aparecer por causa dos patrocinados, né? E, e ali a gente começou a ver isso, né? É, Só que a gente não pensou em momento nenhum, vamos no evento. Vamos no evento, porque a gente falava, isso não é para nós, isso é para quem está começando. Até Começar. que foram, até que foram surgindo números, né? Você começou a falar de números nesses links, que a gente começou a seguir a Power Mentoria, né? Uhum. E aí começou a surgir números aí, falando, faturou mais de tantos mil por mês. Eu olhava nossos números assim e falava, pô, não é possível, é sacanagem. E aí foi aonde, em maio, um fornecedor nosso pegou, não sei se posso falar o nome, Pode, claro. uma, a do Image, ela pegou e falou para nós, falou assim, Carlos, como vocês são clientes nossos, vocês têm um volume legal de faturamento com a Trabalho. gente aqui, a gente gostaria de presentear vocês com um ingresso, um convite, na verdade, né, para a Power Uhum. Mentoria. E foi onde eu falei, pô, não é possível, né, porque é patrocinado, parecendo as coisas, eu achando que não era para nós. E vem um fornecedor ainda pegar e falar, vamos, Dizendo. é. E foi aqui em São Paulo ainda, né? Mais é, perto ainda para a gente poder, para ficar mais fácil para a gente ir, né? quando eu fui na capital, Então, né? Foi na capital. E aí a gente pegou e, bora, vai, vamos. Ajustamos as coisas aqui e partimos. Mas partimos para conhecer, para ver como que era, para então, viver aquele momento ali, aquele ambiente. total. E é uma parada que eu vejo muito, tá? Hoje de manhã mesmo eu ouvi isso de alguém. Tava falando com uma pessoa, e aí é aquela coisa assim, eu acho que é mais para iniciante, né? Tem muito essa visão de quem tem 5, 10 anos de fotografia, o cara acha que ele já é bom o suficiente. Não é um pensamento porque o cara se acha, não. É porque a gente acha, pô, eu já faço isso há bastante tempo, eu já sei o que tem que fazer, eu já. Eu não consigo mais que isso. Isso aqui é o teto. A gente acredita que o teto existe. A gente esquece que é nós, seres humanos, no nosso negócio, que levanta o teto do nosso negócio. Não é o mercado que diz, Sim, você só pode crescer até aqui. É você, profissional, empreendedor, que toma essa decisão até onde você quer crescer, né? Mas como a gente não tem esse ensino em casa, nem nas escolas, nem em lugar nenhum do empreendedorismo, a gente acredita que, cara, é verdade. A gente chegou até aqui, já venceu, às vezes, mais do que a maioria da nossa família, das pessoas do nosso redor, ou seja, a gente já é um vencedor e a gente acaba se acomodando. Então, eu ouço muito isso de pessoas que, isso é para iniciante. Na verdade, não, é o contrário. A Power não é para iniciante necessariamente, é para quem quer crescer. Se é iniciante ou é avançado, acho que essa tem uma grande diferença, né? Então, olhando para isso lá naquele momento, antes de entrar, quais eram os seus maiores desafios, os seus maiores medos do negócio? pode falar, Carlos, pode falar melhor em É, relação a isso. a Só. gente vivia para manter o negócio ali, vai, digamos assim.
A gente trabalhava para se manter, né? A gente não tinha a gente não pensava, não almejava nada além do que a gente já tinha. Para nós, aquilo ali era o que a gente tinha de limite O mesmo. que era possível a gente fazer, É, né? a gente não Então, conseguia enxergar. Outro caminho que não fosse o que a gente já estava fazendo. Exato, exatamente isso. e qual era o sentimento naquele momento, assim, o sentimento de vocês naquele momento? Eu vou falar por mim, tá? Eu, eu falava para a Dana, eu falava assim, eu acho que eu estou atrapalhando o negócio porque eu não consigo ver para onde mais a gente pode ir. Então, eu acho que você, por si só, já está fazendo o negócio funcionar. Então, foi onde eu peguei, a gente levantou até uma hipótese de ter um outro trabalho, né? Eu ir para um outro trabalho. Olha, E aí foi. E a Dani sempre falava: não, eu preciso também que você esteja aqui comigo. E, e aí foi uma grande chave real, assim, sabe? Tipo, não só com relação a valores, tá? Assim, eu estou dizendo até de casal, assim, né? Mudança de pensamento. Pensamento. Foi uma virada de chave que a gente deu esse start lá em julho, né? Que é julho que a gente foi Uhum. em São Paulo. Foi uma virada de chave. A gente falou assim, pô, é possível a gente então conseguir conciliar os dois, continuarmos os dois, né? E fazer com esse, que o nosso negócio tome uma escala diferente do que está tomando. sim, Então, eu acho que isso foi o que mais impactou, assim, né, pra gente, né? Foi. total. E quanto tempo você estava no negócio já, Carlos? A Dani tem 9 anos, está fazendo, e você? Eu estava há 6 anos, 6 anos. Pô, já é um tempo também, né? E você não fotografa, só a Dani que fotografa. comecei. Co- Depois da, Outra virada de chave. da Power, Começou a fotografar filmado, também. Sim. porque o meu receio com o Zé era o errar, né? Aham. Eu estou sempre com a Dani, eu tenho uma professora, para mim é a melhor professora do mundo, né? Tá. Eu trabalho para ela, E a técnica ele com tem. ela. Ele tá comigo sempre, ele vai vendo, vou mostrando. A técnica ele tem faz muito tempo. Só que ele não conseguia segurar a câmera para fotografar. Ele ficava sem respirar, ele tremia. Quando ele Ó, pegava a câmera, ele travava. Os próprios clientes falavam, Carlos, por que você não começa a fotografar? Para ajudar a Dani, para. Não, não quero, não consigo, não vou. Aí tá fotografando agora. que massa. Mas eu Massa. comecei faz É, pouco foi tempo. É, depois de julho, Que teve um legal. dia que a Dani, não lembro se foi influenza ou Covid, que a Dani eu pegou, estava doente, a Dani estava estava ruim. doente, e aí a gente tinha um aniversário, que a gente não fotografava, começamos a fotografar pós, né, mentoria, início da mentoria. Ah, e aí a Dani falou, Carlos, e agora? Eu estou doente, eu estou ruim, estou de cama, não consigo levantar, o que, que eu faço? Eu falei, dá essa câmera aqui que eu vou Nossa. lá. Então, A gente tem uma equipe, né, que trabalha para nós, que fazia parte dos eventos. E nesse dia a equipe estava fotografando dois outros aniversários, então não teria como a gente Não tinha outra ter opção. opção, não tinha opção. Ou tá. era aí ou era. Eu fui na raça, na cara, na coragem, com tudo que foi possível aí, E deu tudo e certo. deu tudo certo. Sempre dá, né, cara? Que massa, cara. Que legal, bom saber, né? Tem um potencial aí de crescimento horizontal também, muito massa, né? Não só depender, a gente já desenhou isso algumas vezes, não só depender da Dani, né? Mas poder ser mais horizontalizado com outros tipos de evento. Não, vocês estão no materno infantil, vocês estão no começo das famílias. Não faz sentido a gente não ir acompanhando, né? E essas Sim. famílias ao longo dos próximos anos, né? Então, muito massa ver vocês formatando o negócio de vocês com muito mais proveito, né? E tirando um pouco daquela visão que eu considero errado no mercado, que precisa especializar só no momento da vida das pessoas. Não, cara, você tem uma empresa, se você é bom, você vai poder acompanhar o crescimento daquelas famílias, né? Então, acho que isso é importante demais. E quando vocês ouviram falar da Power pela primeira vez, o que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que foi a questão de tentar achar um caminho de aumentar o negócio, de aumentar time, porque como a gente estava
estacionado ali, naquele limite nosso, a gente queria entender e saber se poderia ter possibilidade de mais. Entender aonde a gente estava errando, o que a gente poderia fazer de diferente. E aí a gente se Então, interessou, a gente começou a escutar as pessoas, a gente conversou muito com as pessoas que estavam lá no evento também, que já estavam na Power. Esse foi a decisão da gente comprar ou não, conversando com muitas pessoas que já então, estavam lá, já estavam na Power, né? E aí foi sim. quando a gente viu que o que eles falavam fazia muito sentido. E era o que a gente estava precisando. Daí foi quando a gente decidiu mesmo, né? É, Total, é que isso massa. aí. Eu acho que é importante, né? Por isso que a gente faz esses eventos, por isso que a gente faz essas lives, né? Assim como muitas, talvez vocês conversaram com muitas pessoas que estavam crescendo lá e elas estimularam vocês a crescerem agora também, entrarem e crescerem. Eventualmente agora é a vez de vocês estar aqui inspirando outras pessoas talvez a olhar e falar, mano, também posso, né? Se eles podem, por que eu Sim, também não, né? Então acho que esse é um processo muito massa que a gente faz, que é de fato mostrar as pessoas mesmo, sem dó, sem piedade, sem medo, sem receio, sem vergonha, porque eu acredito que pessoas inspiram outras pessoas, né? Então que massa saber que funcionou e agora é a vez de vocês poderem inspirar outras pessoas também, né? Muito massa. sim. Mas olhando para tudo isso, legal, massa. Mas por que vocês entraram de fato na Power? Qual foi o motivo? Por que vocês entraram? Crescer. É, A gente, na verdade, como eu comentei há um tempo atrás com você, né, a gente tinha aberto um segundo estúdio aqui em São Carlos, voltado para o mesmo nicho, porém contratado fotógrafos que na época não trabalhavam para a gente, mas a gente contratou algumas fotógrafas que ficassem nesse estúdio, né, que tocassem esse estúdio para nós. Então eu ficava entre um estúdio e outro, a Dani fotografando aqui, eu ajudando a Dani, eu ia para outro estúdio para ver como que estava e tentando buscar. E não deu certo, não deu muito certo nesse momento, né? E aí eu sempre busquei, sempre tentava, né, junto com a Dani, a gente sempre tentava buscar onde a gente poderia faturar mais. faturar mais, ter um ganho maior. Creio que de todos que estão aí, poucos têm um pensamento assim, nossa, vou me aposentar. Quando? Ou será que vou me aposentar? Né? Hum. E a gente sempre Buscando, né? buscando alternativas para que a gente pudesse ter um ganho maior. E eu acho que aí foi onde a gente pegou, não, ó, o outro estúdio não deu certo, vamos focar no nosso estúdio e vamos fazer o negócio acontecer aqui dentro do nosso estúdio. Né? E te cortando rapidinho, uma coisa importante é que o Carlos, às vezes, muitas das vezes que ele estava buscando algo a mais, para faturar mais, era fora do estúdio. Ele não pensava dentro do estúdio. Era uma outra fonte de renda fora do estúdio. E a gente não estava conseguindo enxergar o que a gente tinha já aqui dentro de potencial para crescer. A gente Exato. não estava conseguindo ver tudo isso, né, que a gente tem aqui dentro ainda para crescer. Daí, eu Exato. acho que o que, né? Aí foi Que, onde a gente conseguiu enxergar, sabe? que massa, né? Porque parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Exatamente. Parece que fora do nosso negócio, tudo tá funcionando, tudo tá dando dinheiro, tudo tá dando certo. E às vezes a gente não olha pro nosso negócio, o que que a gente pode fazer para dar mais certo, né? E crescer no nosso Sim, negócio. Cara, eu vejo isso muito, assim, ó. Eu vejo que muita gente não aproveita as oportunidades que o seu próprio negócio está dando e vai botar energia em outro negócio. E aí, quando bota energia no outro negócio, às vezes bagunça os dois, perde energia nos dois. E o que eu mais vejo é a galera se atrapalhar, né? Que nem que você fez aí, pô, abrir um outro estúdio com outros fotógrafos. É possível fazer? Claro que é, mas esse, assim, é num nível que lá na frente, depois de ter passado por uma série de coisas e ajustes do seu negócio, quando você já tem um negócio altamente lucrativo, você pode dizer, cara, tem possibilidade de fazer um segundo, quase como uma franquia. O cara não abre uma franquia quando a primeira franquia está mais ou menos, tem que abrir a segunda para dar mais dinheiro. A, fran- sim. a franquia nasce quando você criou um negócio altamente lucrativo, muito bem estruturado. Você diz, cara, eu posso replicar isso aqui porque tá de boa como tá, tô faturando bem, tô trabalhando pouco. Mas geralmente não é nessas horas que a maioria dos fotógrafos vão atrás, né? Então é natural. Mas, de novo, é aquilo de falta de informação que a gente tem
e a gente vai fazendo com as informações que a gente tem e vai trabalhando. Mas é muito massa de ver vocês sempre buscando o crescimento, não aceitando o não crescer ou crescer pouco, né? Então, ver Sim. a busca de vocês pelo crescimento é muito massa. E, cara, o que dentro da Black, né? Vocês estão lá na Black com a gente, o que mais surpreendeu vocês? O que vocês, sei lá, não esperavam acontecer ou ver quando vocês entraram? Posso? Pode, pode. Eu vejo o que, na verdade, assim, ó, o ambiente em geral é muito. As pessoas, não vou falar nem ambiente, as pessoas que estão dentro da Black, é uma ajuda mútua. Né? Então, a gente está ali, o Telegram lá, a gente está Sempre diariamente. trocando. Eu mais observo do que comento, porque eu acho que eu sou peixe pequeno ainda ali dentro. Né? As Rapaz, informações ainda são, por mais que a gente está há um ano, né, É, dentro da Power, da Black, né, eu vejo que ali dentro tem muita gente com muito mais conhecimento já, com muito mais estruturação do negócio. Então, é só esse fato de você estar com essas pessoas, de você começar a ver a troca, as informações, às vezes uma pergunta que uma pessoa faça, que você fala assim, putz, aí, ó, é isso que eu precisava, é isso aqui, ó. E aí vem o retorno e você fala assim, meu Deus do céu, era isso, sabe? que louco. Eu acho que é isso, o ambiente todo em si, o né? ambiente, o ambiente em geral. Surpreendeu bastante. Que Além massa. a Além de tudo, né? gente tem um material bem amplo, é muita informação que tem dentro da mentoria. Mas acho que, além disso, tipo, além de toda a mentoria em si, esse ponto que parece pequeno, eu acho que é maior que todos ali, sabe? Esse grupo, essa energia, esse pensar todos Total. grande, pensar em crescer, em melhorar, Porque está todo mundo pensando a mesma no coisa, né? mesmo Na pensamento. busca, na busca Total. incessante de ver o negócio bombando, né? Eu acho que é isso. Total. E torcendo uns pelos outros, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito massa, que a gente construiu essa cultura. E entender que a gente. Cara, eu tenho uma regra e uma cultura muito clara. Meu avô trabalhou muito duro, né? Meu pai trabalhou muito duro também, mas um pouco mais inteligente que o meu avô. E nesse processo eu aprendi que eu devia trabalhar muito duro, e eles ensinaram isso para mim, mas também muito mais inteligente que eles. E espero que se um dia eu tiver filho, ele faça a mesma coisa, trabalhe muito duro, muito mais inteligente que eu. Eu acho que esse é o processo de evolução do ser humano, né? Se todas as Sim, gerações forem melhores que as gerações anteriores, a gente vai construir um mundo melhor, né? Então eu acho que eu acordo de manhã e vou dormir de noite pensando, pô, se eu tenho que trabalhar 8 horas, como eu trabalho 8 horas para que elas tenham o máximo de resultado possível? E não só em trabalhar. Porque eu acho que hoje, boa parte do mercado fotográfico só vai trabalhar. Ele só acorda de manhã e vai fazer. Ele vai fazer os ensaios no estúdio dele, ele vai fazer os eventos no final de semana, ele só vai fazer. E se ele estiver pagando os boletos, tá bom, né? E eu acho que isso não faz sentido, né? Então, a gente está o tempo todo pensando, cara, como eu entrego uma qualidade melhor, como eu atendo melhor, como eu faço processo de venda melhores, como eu faço marketing melhor, como eu faço tudo isso melhor para que o resultado seja as mesmas 8 horas de trabalho com um faturamento muito maior, com um resultado muito maior. Que não é, todas as grandes empresas fazem isso, né? Todas as grandes empresas fazem isso. Como eles trabalham todos os dias para entregar algo melhor para seus clientes, naturalmente assim ter um faturamento maior, né? Então, e eu acho que essa cultura se espalha, né? Se espalha muito. E o que eu vejo bastante, eu vejo porque vocês perguntam um pouco, por exemplo, mesmo nos hot seats, mesmo no Telegram, mas eu vejo, pelo menos eu vejo bastante o Carlos ali ativo no sentido de visualização do tipo, acontece muito, né? Puta, eu nem sabia que eu tinha que fazer essa pergunta. Só que depois que alguém faz, você pensa, porra, era essa pergunta que eu devia ter feito, cara. Né? sim, Ou seja, essa pergunta era uma dúvida minha, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que perguntar. Eu também sou isso. assim, tem várias paradas que tá tão obscuro na minha mente, que eu não sei nem perguntar. Então, por exemplo, ontem eu liguei para um amigo meu,
na verdade, sócio meu, de um outro projeto. Liguei para ele porque eu falei, cara, tá passando uma coisa aqui no meu negócio. Eu nunca vivi isso. Eu sei que você já viveu isso umas 2 vezes. Cara, eu não sei nem a pergunta que eu te faço, mas vai acontecer tal coisa, tem essa oportunidade. Me fala o que você faz de certo e de errado já. Ou seja, eu não sabia nem perguntar. Eu falei, cara, só me fala alguma coisa. E aí a pessoa que já viveu isso, sabe, cara, errei aqui, acertei aqui, cuidado com isso, não faça isso. Ele fala, porra, legal. Porque quando a gente tá andando numa zona cinzenta onde a gente não conhece, a gente tá crescendo, né? A gente tá crescendo. Sempre brinco do Age of Empires, não sei se vocês sabem o que que é isso, aquele joguinho de quando você vai jogando, vai clareando na sua frente. Você não tá vendo lá na frente. Agora, se tem alguém que vai na sua frente, já passou lá e te ajuda, facilita muito o jogo, né? Pelo menos para mim facilita muito o jogo. Para mim não faz sentido hoje, em 2026, eu tenho que aprender as coisas sozinho. Assim, não faz sentido algum. Não. Não faz sentido. É a mesma coisa que eu bater no peito e falar assim, não, eu vou pra São Paulo sem GPS, mano, porque eu sou machão. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, pô. Bota o Waze ali e vai mais tranquilo, entendeu? Então, assim, acho que tem umas coisas que, sei lá, pra mim não faz muito sentido, né? Mas vamos lá, cara. Quando dito tudo isso, quais eram as suas objeções em relação à Power? Na verdade, não era bem uma objeção, era. Será? Receio, né? Era o será. Insegurança, receio. É real isso? Sabe? Com a gente vai dar certo, igual deu pro pessoal? É. Será que a gente vai conseguir? É a Ah, dúvida, né? sim. Hoje teve já uma mudança de chave, né? Que nem ontem, Ah, alguém no grupo do Telegram falou assim: chegamos nos 700 mil. E aí eu peguei e falei assim: cara, nós estamos ali, tá perto. Eu sou mais do copo meio cheio do que meio vazio. Eu falei: estamos perto, né? é, Tipo, vamos partir para cima. A total, Dani já é sim. mais controlada. A Dani não, eu Eu, tenho meio copo. pra ser sincera, quando o Carlos falou, a gente vai bater os 500 mil em um ano. Quando chegar É. um ano da Power, eu falei, eu quero, mas eu não Não consigo ver. Eu acredito. falei, é, Total. e o Carlos falou que 750 até o final do ano, Eu né? falei que agora eu quero bater os 750 mil Até o final do até o ano. final do Porra, ano. porra. Eu tô com um Tá. pouquinho de medo ainda. Eu perguntei pra Dani se ela tá fazendo ginastiquinha já aqui, ó. Vamos ter que clicar bastante. Pô, que legal, cara, que legal isso aí, é bom demais. Cara, eu tenho a impressão que casais, né? A gente tá falando de casal, né? Na Black em especial, a gente tem muitos casais, né? Porque eu acho que os caras crescem e acaba que poucos. As pessoas, esses dias alguém me perguntou por que tem tantos casais na Black? E aí eu tive que pensar um pouco e eu acho que faz muito sentido a resposta, é que basicamente uma hora que você começa a crescer o seu negócio de fotografia, ele é tão lucrativo que outros negócios é muito difícil de ser. Então, entre alguém ter só tocar um negócio sozinho e o pessoa do relacionamento, o homem, a mulher diferente, vai fazer outra coisa, ele aqui dentro consegue ter muito mais produtividade, muito mais lucratividade. Então, porque a fotografia, querendo ou não querendo, é muito lucrativa. É difícil, mas é muito lucrativo. Então, comparado a vários outros negócios, né? Então, por isso que eu acho que tem muitos casais ali. E aí, quando eu vejo os casais, é muito louco como a maioria deles acontece que isso acontece com vocês. Um cara é o cara, né? E aí, às vezes é homem, às vezes é mulher, não tem assim, não tem um padrão claro, mas o padrão é um visão de crescimento pra caramba e o outro vem atrás do tipo, tá, meu, calma, vamos respirar aqui. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu sou o cara da visão lá pra frente. Bom, vamos lá, dá pra fazer isso aqui. Eu digo, não, com os pezinhos no chão, com os pezinhos no chão, vamos controlando a parada. E isso é bom, né? É alguém acelerando e o outro cuidando da segurança do negócio. Desde que um não trave o outro, né? Mas eu acho que a responsabilidade é muito massa, isso assim. Então, muito legal de ter isso. Porque aí você tem as duas visões, né? Aquela visão de, pô, vamos crescer, e a outra visão do tipo, tá, vamos crescer com responsabilidade, vamos cuidar, né? Porque é muito fácil o cara se atrapalhar também, né? Quando o cara tá crescendo. O cara acha que virou super-homem, nada mais vai dar errado. Às vezes dá uma coisa errada e aí ferrou, né? Então tem que ter esse controle também. Muito massa, cara, muito legal. E depois de colocar o método em prática, fazer o que vocês estão fazendo, o que vocês têm alcançado? A gente, depois que a gente começou a aplicar algumas coisas, né? A gente começou a ver que a gente. Deixa eu tentar reformular minha frase, porque para não ser.
não cair em contradição, né? Uhum. Mas a gente sempre dependeu muito de indicação. A gente era, não vou dizer 100%, mas na faixa de 98% era indicação. Um ou outro que vinha falava, te encontrei no Instagram, te encontrei no Google, né? Então a gente não tinha muito isso, né? Essa procura Uhum. externa, né? Uhum. Então a gente vivia no nosso ciclo aqui, ó. Era um cliente que indicava outro, que indicava outro, que Tá. indicava outro, e a gente conseguia dessa Manter, forma né? manter Manter o estúdio. o estúdio, que é o que eu te falei, né? Que a gente tinha o Sim. nosso fluxo já. E a gente viu que, aplicando algumas coisas da mentoria, a gente já começou a ter uma visibilidade um pouco maior, começou a ser mais visível, né? Mais visto, Mais né? visto, fora do nosso ciclo, digamos assim, fora do Uhum. nosso das pessoas que nos indicavam. E eu acho que isso favoreceu bastante, sabe? Um pouco não, mas o aumento do nosso faturamento foi Pessoas de novas, clientes pessoas novas, novos, né? clientes novos que Tá. Que a vieram, gente não buscava, não sabia como buscar, exato, não. exato, vieram através de Instagram, Google. Então, assim, a gente já percebeu que teve uma virada de chave ali, né? E outras Uhum. coisas também, né? Além disso, como a partir do momento que a gente pegou, começou a olhar de novo para dentro do nosso negócio, que até então a gente tinha visto, começado a questão do nosso quanto estamos faturando mês, mas a gente não tinha números reais, digamos, faturamento, fluxo de caixa, um monte de coisas, né, que a gente pode ter, que a gente deve ter, né, inclusive. E aí foi quando a gente começou a perceber que poderíamos ter uma lucratividade maior, porque a Dani gostava de dar foto, por exemplo. Ah, o cliente escolheu uma foto, vamos dar a foto, sabe? Então a gente começou a perceber que não, sabe? É Não um faz negócio. sentido. Se eu for no Tá. McDonald's pedir uma batata, eles não vão me dar uma batata, sabe? Não vão. E aí foi onde, tipo, dentro da mentoria, a gente começou a ver muita dessas coisas, assim, sabe? Parecem óbvias, mas não são. Não. Na verdade, sim, são óbvias, mas o óbvio tem que ser dito, né? Então, e às vezes a gente tem as crenças e não faz porque tem as crenças, né? Tipo, eu não preciso Ah, disso, eu não vou fazer, isso não vai ter tanta diferença. Então, aí sim, quando a gente vê outros fazendo e a diferença que isso faz, você pensa, mano, não faz sentido. Não faz sentido, né? Muito massa isso, e de ter essa noção, assim. E na vida pessoal, cara, sei lá, o que que mudou? Sei lá, tem qualidade de vida, relação de vocês, na vida pessoal, o que que tem acontecido? Assim, qualidade de qualidade de vida, vida. estamos tendo um pouquinho mais de tempo para o É, também, né? estamos com alguns planejamentos, né? É, agora a gente, porque a gente sempre tem aquela insegurança, vamos ter filhos, vamos engravidar. Não, a gente não pode, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente fica naquela insegurança, ainda mais porque a gente fica nessa de estar aqui no estúdio, trabalhando para pagar conta, e a gente não consegue nem parar para pensar nessa possibilidade. E aí também isso foi uma outra coisa que é muito importante, que a gente agora está pensando realmente. A gente conseguiu parar para Pensando não, pensar. mas Não, a gente está pensando e é. agora a gente consegue pensar nisso. Ah, é. Antes a gente não Então, conseguia nem pensar, pela insegurança mesmo, então, e pelo tempo, por tudo, né? E agora a gente conseguiu, dentro desse período também, se massa. acalmar, sentar, conversar, para também a gente conseguir dar sequência no nosso sonho, que é ter um filho. Logo, Porra, logo, se Deus legal, quiser, hein? tem 4 anos aí. Olha, quadro, boa sorte, boa sorte. Que louco. Mas olha que louco, né? Depois tem gente que diz que, sei lá, faturamento não faz diferença, ou sei lá, porra, faturamento traz paz, né? Dinheiro traz paz, não Sim, traz, né? Traz paz no sentido de, pô, poder pensar numa parada que vocês querem fazer e poder entender que, tá, beleza. Eu sei que a gente viveu isso também aqui, numa fase do tipo, a Diana falava, meu, não tem como é que eu vou? Trabalho pra caramba, como é que eu faço? Eu falei, meu, se você não estiver trabalhando nisso, você vai estar fazendo outra coisa, a gente bota outra pessoa pra fazer, pô. Não, não faz sentido, você não é insubstituível, né? Ou seja, a gente começa a sim, ver possibilidades que quando o nosso negócio está crescendo, a gente entende que, pô, não dá para deixar os nossos sonhos pessoais
de lado por conta da empresa. É o contrário, a empresa é que é a possibilitadora de a gente conseguir cumprir os sonhos pessoais, né? Esse deveria Isso, ser o caminho, né? Não é tão óbvio, porque no Brasil geralmente é o contrário, mas deveria ser esse caminho. A gente trabalha para conseguir viver, e não a gente vive para conseguir trabalhar, né? sim, Então, acho que é um pouco diferente, mas que massa, torcendo muito para dar bom e que a gente consiga continuar crescendo e que isso aconteça e que a gente continue crescendo também com isso acontecendo. Eu acho que essa sim. é a grande parada, né? Que é continuar crescendo mesmo quando a gente acredita que vai fazer algumas coisas que vão nos atrapalhar um pouco o nosso negócio, mas não necessariamente, né? O cara está fotografando, pode botar outra pessoa a fotografar, não precisa depender somente da Dani, né? Eu acho que isso é Sim. uma coisa que, inclusive, ontem eu estava numa análise individual da Black e a gente desenhou exatamente isso. O negócio não depender apenas do fundador, no caso da fundadora, né? Não depender apenas dela, porque começa a ter um negócio grande, que nem vocês, pô, mais de 500 milhões, começa a ter um funcionário, dois funcionários, três funcionários, daqui a pouco fica tudo dependente de uma pessoa só, é muito perigoso. Bem pelo contrário, se bota Uhum. mais gente para diluir o risco de que se a Dani ficar gripada lá ou doente, ela dilui o risco, né? E para o cliente final também é importante, porque as pessoas não se perguntam muito, mas eu me pergunto quando eu contrato alguém para alguma coisa importante para o meu negócio, para minha vida pessoal, eu fico me perguntando, cara, eu não gosto de contratar uma eu presa, porque Sim, se der uma coisa errada com ele, quem garante que vai me entregar? Então, por exemplo, Uhum. eu não contrataria um fotógrafo para o meu casamento sendo uma eu presa. Porque se ele torce o pé, se ele quebra o dedo, se ele corta não sei o quê, quem garante que ele vai estar no casamento, cara? sim, Entende? É muito perigoso. Eu tenho um contrato com uma pessoa, basicamente, não com uma empresa. Porque no momento que eu tenho com uma empresa, eu entendo que pode acontecer uma coisa de errado com ele, ele pode sofrer um acidente, ele pode ficar doente, ele pode sabe-se lá o quê, mas a empresa tem estrutura para cobrir isso dele, para cobrir e entregar aquilo que a empresa me prometeu e que eu paguei. Então, a maioria das pessoas não se dá conta disso. Então, quando a gente é uma empresa, dependendo só da gente, a gente está correndo um risco muito grande, né? Sim. Então, muito massa vocês fazerem esse movimento, que isso vai trazer vários outros pequenos benefícios para vocês. Isso é muito Uhum. massa, Sim. muito bom. Cara, e se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para os fotógrafos que vocês eram antes da Power, o que que vocês diriam? Entra na Power entra na antes, Power. antes. Você está esperando, né? Fica aí, botar um botão aqui que Não, liga. Ah, não pensa. A gente... Aí o não, desafio para a gente, que eu acho que é legal falar, é que quando a gente entrou, a gente pensou como a gente vai fazer para pagar, como a gente vai fazer para pagar. E as coisas aconteceram e surpreendeu a gente. Como a gente está conseguindo pagar e está sobrando dinheiro. É uma coisa muito louca, assim, porque a gente não tinha aquele dinheiro para pagar a parcela. Mas as coisas aconteceram de uma forma que a gente não sabe nem explicar, assim. nossa. E foi, deu certo, já, né, pagamos e é muito louco isso. Muito bom, muito bom. Que louco. E só que trazer uma coisa que vocês falaram antes e que eu acho que é importante vocês já tinham muita indicação. Muita gente aqui já tem indicação. E toda vez que alguém fala que vive de indicação, eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, naturalmente, né? Uhum. Triste porque eu penso, meu, tá perdendo muita oportunidade. Feliz por quê? Porque eu penso, pô, é sinal que o trabalho é bom. Ou Sim, seja, é sinal que o trabalho, a entrega está sendo bem feita. Logo, se o trabalho é bom e está sendo bem feito a ponto dos clientes indicarem para outras pessoas, é um bom profissional. Se ele fizer o resto direitinho, marketing, ajustar as vendas, explode. Então, toda vez que alguém diz, eu estou sobrevivendo, eu estou vivendo de indicação, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu faço para você entender que você está fazendo o mais complexo, que é atender bem, entregar bem, sabe? Fazer aquilo que você se propõe fazer com seu cliente. Só falta fazer o resto básico bem feito, marketing, vendas, ajustar essa parada, gestão, e vai crescer pra caramba, né? Então, muito massa esse ponto, assim, acho que é, tem muita gente que vive de indicação. E esse cara tem um potencial de crescimento muito grande, assim como vocês estão crescendo muito grande também, né? E olhando para tudo isso, qual o sentimento de vocês agora?
Ó, Tunes, São vários, é, mas pode falar. eu, eu, eu sempre fui muito grato por tudo, né? Eu sempre fui muito grato por tudo. O pouco que a gente faturava já era muito grato. Hoje eu sou grato ainda mais. É, agradeço sempre a Deus, né? Tenho muita certeza que Deus, eu sou escolhido, a gente é escolhido, sabe? Às vezes falar de Deus é uma coisa meio complicada porque tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam, né? Mas e eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter conhecido a Power. E Legal. não estou sendo uma pessoa que tô, porque eu estou na tua frente, não. Porque de verdade, a gente estava estagnado, a gente estava parado, a gente estava num ponto que a gente não sabia se realmente eu ficaria, se eu realmente continuaria, se a gente iria um dia dar certo de tentar algo a mais. E como sempre a gente tentou, né? Sim, Mas é só gratidão que eu tenho, assim, sabe? Eu sou muito grato por Legal. isso. Nossa. sentimento de gratidão. É, Gratidão me trouxe mais confiança, mais segurança, e tudo que trouxe de bom para nossa vida. São muitas coisas que aconteceram Que dentro massa. de tudo, né? é, Tudo muita isso. coisa mesmo. Total. E por quem vocês estão fazendo tudo isso? Eu passo por nós. Eu Que, passo pela Dani, para ser mais sincero. Porque tipo, eu não tenho hoje mais algo para ser, tipo, eu não tenho ninguém ainda para fazer por quem, sabe? Todo mundo vai falar assim, ah, e você, né? Mas, tipo, para mim tá bom, tudo tá bom. Mas agora, hoje eu faço mais para Dani, para mostrar, porque a Dani nunca confiou no potencial dela. A Dani nunca achou que ela fosse possível ela fazer o que ela faz, né? chegar onde eu cheguei. Chegar onde ela chegou. E para mim isso é muito gratificante, sabe? Tipo, eu faço de verdade, faço pela Dani, faço por nós agora, e Hum. eu faço agora pensando, né? Se Deus quiser que venha, Nossa família, na né? nossa Nosso família que vai bebê, nossa... aumentar. A Então, gente pretende aumentar, que não vai ainda, tá? Não vai dar. Ainda não. boa, Por cara. nós, né? Nossa, muito bom, cara. Que legal, que massa. Acho que é isso, né? Acho que tem que sempre ter um bom porquê também, né? Porque a gente faz, porque acho que não é só sobre grana, né? É sobre o que a gente quer fazer e naturalmente a grana nos ajuda, né? Então a poder realizar isso. Então, muito massa. E se você tivesse que resumir a Power em uma frase e uma palavra? Direção. Hum, Mostra a direção pra gente. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito. A gente quer fazer, mas a gente não sabe como fazer, por onde começar, qual é a prioridade. Eu acho que a Power trouxe muito isso pra gente, um direcionamento do nosso negócio. muito bom. Direcionamento. Muito legal, cara. Muito bom conhecer um pouco mais de vocês. Já conheci um pouco, mas conhecer cada vez mais é sempre bom. E obrigado por confiarem, obrigado por estarem crescendo aí. Eu acho que é isso que faz o meu coração cantar, né? Ver vocês crescendo, fazendo, acontecendo. E obrigado também por se colocar à disposição de estar aqui, conversar e inspirar outras pessoas, assim como alguns outros powers inspiraram vocês lá no evento e acho que talvez continue inspirando. E saiba que aquelas pessoas que você falou antes, Carlos, que parece que as pessoas estão muito mais na minha frente. Elas não estão mais na frente, elas só estão há mais tempo dentro desse ambiente. Então, à medida que a gente vai ficando mais tempo dentro desse ambiente, a gente ficando mais confiante. A confiança não termina, né? A gente vai ficando mais confiante, a gente vai ficando mais certeiro. E eu tenho certeza que em breve outras novas pessoas que entram vão ter a mesma visão é, para com vocês. Mesma visão que você tem com os outros, eles vão ter com vocês. É normal, esse é o processo, né? De que isso é muito massa, assim, aquela coisa de você entra na escola, você olha para os caras do terceiro ano, você pensa, meu Deus, eles são grandes, fortes, lindos, inteligentes. Meu Deus, eu sou um bosta. Aí quando a gente tá lá no terceiro ano, a gente pensa assim, porra, eu não sou nem grande, nem lindo, nem forte, nem inteligente. Mas o cara da oitava série tá achando que eu sou, né? Então, isso é muito louco. Então, acho que essa é a visão que é muito massa de quem está crescendo aí. Sempre tem gente melhor que a gente, mas a gente está sempre melhor do que a gente mesmo. Então, muito massa.
obrigado de coração por vocês estarem aqui. E, cara, Agradeço. façam um CTA de vocês aí, onde a galera segue vocês, acompanha vocês, pra saber que vocês são reais, né? E que possam acompanhar o crescimento de vocês daqui para frente, principalmente a galera aí do materno infantil, dos estúdios, poder acompanhar um pouco mais. Bom, como a Dani comentou no início, nosso estúdio fica em São Carlos, interior de São Paulo. Não atendemos somente aqui, né? A gente atende em outros locais do estado. Nosso Instagram, @daniela.arenarte.fotografia. Nossa senhora, boa sorte em conseguir escrever esse sobrenome. E é isso, né? É isso. Total, tamo junto. Cara, vai estar marcado, o arroba vai estar marcado aqui na postagem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Spotify, tá marcado aí, só clicar aí e tá lá junto, poder acompanhar o trabalho deles. Gente, obrigado de coração. E ó, eu tô esperando vocês marcar mais uma nova análise individual do negócio de vocês comigo, hein? A agenda tá aí, bora marcar próximos dias, tá Então tá bom? bom, obrigada, Rob. Tamo junto, valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Lembrando que se você quer analisar o seu negócio de fotografia para entender se você tem potencial de crescimento, que nem o Carlos e a Dani e todos os outros que eu entrevistei aqui, que já são deixa eu ver aqui, esqueci, eles são os 52º. Então tem outras 51 lives como essa. Se você está vendo isso aqui no YouTube, o link deve estar na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Beleza? Grande abraço, valeu, falou e até a próxima.